Nós acabamos de ouvir a versão de Lucas para aquela parte do Sermão da Montanha que nós chamamos de Bem-aventuranças, o discurso das bem-aventuranças. Existe a outra versão, que é de Mateus, do evangelista Mateus. Nós escutamos há 2 anos atrás, né? E esse ano a gente vai ouvir o Evangelho de Lucas e agora ouvimos essa versão. E ela é diferente de Mateus. Mateus tem 8 bem-aventuranças, Lucas faz somente 4 bem-aventuranças. Mateus fala de um modo impessoal: felizes os pobres, né? Felizes os mansos. Lucas fala direto: felizes vós, os pobres, né? Mateus fica só no discurso das bem-aventuranças. Lucas inclui os chamados ais. Ai de vós, os ricos. Ai de vós que agora tendes fartura. Ai de vós que rides. E que faz também um paralelo com as 4 bem-aventuranças que Lucas traz. Então, o discurso de Lucas é evidentemente diferente, porque Lucas se dirige a um público que não é o público da Palestina, os judeus convertidos ao cristianismo. Lucas se dirige aos gregos que se converteram ao cristianismo, ou os da cultura grega que se converteram ao cristianismo. E Lucas dá um enfoque muito forte, né, na questão, então, social, que é uma questão muito séria no tempo de Lucas e para nós também hoje é ainda muito séria, né? E esse enfoque coloca aqui 2 grupos importantes: os pobres e os ricos. Isso é importante para a comunidade primitiva e para nós também. E ao falar disso, eu sei que isso causa um certo desconforto na gente. Eu mesmo, quando li o Evangelho, fiquei muito preocupado em como abordar isso, né? Porque eu não posso enfraquecer a palavra de Deus para vocês, né? Eu tenho que trazer ela na sua contundência. E essa palavra de Deus é forte para nós hoje, né? Então, quando a gente toca nesse assunto, a gente então mexe com as nossas noções de pobreza e de riqueza, que são contaminadas por muitas coisas que a gente vive nesse mundo, né? Por exemplo, achar que nós não somos pobres, né? Essa é uma ilusão que a gente carrega, né? Mas é uma ideia falsa, porque no fundo, a gente, do ponto de vista econômico, é claro que nós não vivemos como miseráveis, né? Mas o ser rico é uma coisa muito distante de nós, né? Quem é rico nesse mundo vive num mundo completamente à parte do nosso, nem se mistura, né? Mas enfim, eu não vou descer nesse aspecto sociológico aqui, mas é importante a gente ter pelo menos essa noção de que o que a gente pensa a respeito de riqueza e de pobreza, né, é contaminado por muitas ideologias, por muitas formas de pensar, também, né, por uma espécie de rasura de pensamento, né? Porque, pensem comigo, nós temos um nível, né, que nos iguala a todos, que é a situação existencial humana mais pura, em que a gente experimenta o máximo despojamento possível, que são as situações de limite. Vamos pensar nisso, por aqui, né? Ficar doente, estar à beira da morte. Essas situações nos colocam na nossa mais absoluta nudez. Nós não somos nada nem ninguém nessa hora, né? A gente experimenta existencialmente aquilo que a gente é na sua, digamos, mais crua realidade, né? Então, fico pensando aqui, eu já acompanhei casos assim, de uma pessoa que morre no hospital sozinha. É absoluta pobreza, né? É uma solidão, é um abandono, é uma coisa triste, e acontece com muita frequência, né? Então, existe uma solidariedade aqui nossa nisso, né? Algumas doenças são terríveis, tão terríveis ao ponto de nos deixar sozinhos naquele fosso, naquele buraco, né, que algumas doenças nos colocam, né? Ou mesmo algumas situações, como a gente vê hoje nas nossas relações, o chamado cancelamento hoje,
né? Vocês sabem do que eu estou falando? Né? Quando uma pessoa é cancelada na internet ou nas relações, etc., isso joga a pessoa na sua mais absoluta situação de desamparo, né? De incompreensão, de pobreza, né? Então, a gente carrega muitas ilusões e o tema, digamos assim, ele tem uma complexidade que não dá para abordar aqui numa homilia. Então eu queria agora convidar vocês para a gente olhar a situação da pobreza lá no tempo de Jesus. Quem eram os pobres no tempo de Jesus? Eu usei algumas palavras aqui que servem para lá também. Eram as pessoas completamente abandonadas pelo Estado, pela religião, pela sociedade como um todo. Passavam muita dificuldade. Não existia medicina, as pessoas ficavam doentes e né, não tinha jeito de tratar. Não tinha trabalho, gente. E quando tinha, era semi-escravo. Era trabalho semi-escravo. Não existiam essas noções, o que a gente hoje tem de direitos. Né? Uma coisa muito precária. Então eles iam, por exemplo, para a roça, mas chegava na roça, o clima era péssimo. Né? As produções eram exíguas, era um negócio assim, difícil, né? Para quem era pobre, muito difícil. E para completar, e aqui nos toca, a religião tratava os pobres como incapazes de adorar a Deus. Porque para seguir todas as prescrições religiosas no tempo de Jesus, que os fariseus, saduceus e sacerdotes impunham ao povo, então, esse povo não tinha condições de viver daquele jeito, de seguir uma religião. Então eles eram tratados como impuros, como párias da religião. E eram considerados, mergulhados também nessa cultura, se consideravam abandonados por Deus. Né? A gente cantou no canto de entrada: eu dizia na aflição, Deus não quer saber de mim. Veja agora como me ouviu quando eu reclamava assim. Né? A gente cantou no canto de entrada. É um salmo, a oração dos pobres. A oração dos pobres do salmo. Né? E a gente então vê Jesus fazendo então o seu sermão, que não é da montanha. Em Lucas, ele desce por uma planície. E lá na planície, Jesus olha para os seus discípulos no alto. Parece que ele está num lugar mais baixo. E ele olha para os discípulos no alto. E aí ele começa a dizer para todo mundo que estava lá. Então tem os seus muitos discípulos e discípulas, mas tem gente também de Tiro, da Sidônia, né, etc., de vários lugares. Então Jesus diz: felizes vós os pobres. É para nós também. Felizes vós os pobres. Mas para esses mesmos que ele dizia felizes vós os pobres, Jesus dizia: ai de vós os ricos. Eram os mesmos. E a gente vai colocar todos debaixo dessa categoria discípulos, porque parece que o Evangelho frisa isso no começo. Quero que vocês guardem isso, porque é importante para nós. Então Jesus mostra esses dois grupos e em dado momento parece sugerir uma oposição. Não é Jesus que faz essa oposição, é o mundo que faz essa oposição entre pobres e ricos. E essa oposição, ela é a oposição concreta do dia a dia. E o problema que Jesus coloca não está em ter ou em não ter coisas, é mais profundo do que isso. O problema está naquilo que os pobres não têm e naquilo que eles têm, e naquilo que os ricos têm e naquilo que eles não têm. Parecendo a Dilma falando, todo mundo... Desculpa, eu gosto muito da Dilma, tá, gente? Vou esclarecer a piada aqui, não sei. Mas... até dependi aqui. O que os pobres têm e que os ricos não têm? Confiança em Deus. Aqui está a chave da coisa. E a primeira leitura e o Salmo falam disso. Jeremias fala contundentemente contra aqueles que confiam no homem, que confiam na carne, que confiam em si próprios.
são os chamados abastados. Abastados é quem se basta. Ele não precisa de ninguém. É isso. E quando a gente se coloca nesse lugar, e geralmente o acúmulo de bens materiais faz isso com a gente se sentir, né, que não necessita de ninguém, né? Então, a gente entra numa atitude, né, de indiferença com Deus e com os irmãos. É aqui a questão. Então não se trata de comprar uma roupa de marca, não se trata de ter o carro do ano, não se trata de ter uma casa boa, confortável. O problema aqui é outro. O problema é a indiferença que essa, digamos, mentalidade gera no coração do ser humano. Ele não precisa de Deus. Ele tem outra religião, são suas riquezas. Ele não precisa dos irmãos. Por isso não interessa a dor do outro, o sofrimento alheio, né? Eu cuido de mim, não está acontecendo comigo, então está tudo bem, né? Eu pensei a palavra, mas eu não vou falar, né? Não posso falar, né? Então, essa atitude é que é colocada para nós aqui como problema. Mas tem mais. Jesus, ao colocar esses dois grupos nas suas bem-aventuranças e nos seus ais, ele sugere para nós uma situação de injustiça. E essa situação de injustiça, ela brada aos céus desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. O grito do povo que está sofrendo no Egito subiu até mim. Eu conheço os seus sofrimentos. Eu sei, né, das suas dores. Eu desci para libertá-los. Então Deus não é indiferente à dor e ao sofrimento do povo. E esses que são abandonados pela sociedade, pelos poderes públicos e até pela religião que devia estar ao lado deles, né? Deus então se posiciona ao lado deles. E como Deus se posiciona ao lado deles? Nos enviando o seu Filho Jesus. E aí vem a segunda leitura, que é muito importante para nós. Se diz que Cristo não ressuscitou dos mortos, então nós somos os mais infelizes de todos. Porque na verdade Cristo morreu e ressuscitou, né, a fim de nos salvar. Então Cristo é o Filho de Deus, a resposta de Deus diante desse grande pecado que nós carregamos, de sermos indiferentes à dor e ao sofrimento alheio, de construir uma vida e uma sociedade da indiferença, uma vida e uma sociedade que sempre põe para fora quem não tem condições de se defender, né? Uma vida e uma sociedade, né, que exclui. Deus então vem ficar junto desses que são postos para fora. É isso. E Jesus, ele era de uma profissão não muito pobrezinha não. Carpinteiro no tempo de Jesus vivia muito bem, tinha uma renda boa. Mas Jesus, na sua atividade pública, ele não exerce a carpintaria. Ele se torna pregador do reino de Deus. E chega a dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus assume esse lugar. Jesus assume esse lugar. Por favor, desliga o telefone. Jesus assume esse lugar que ninguém quer. É isso. Ele se põe nesse lugar. E aí São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer uma coisa que a Alessandra cantou para nós no ato penitencial. Pega aí. O Cristo que era rico e se fez pobre. Não avisei, né? Não, antes. Canta pra gente, Alessandra. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós.
Isso é da carta de São Paulo aos Coríntios. Então ele se fez pobre, ele é o Filho de Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, nos enviou o seu Filho. E ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele assumiu a nossa condição mortal. Ele assumiu não só a nossa condição mortal, mas, como eu disse, ele assumiu o lugar dos pobres nesse mundo. Né? Para quê? Para dizer, Deus se colocou do lado de alguém que é abandonado. É isso. E aí, gente, entra o assunto que eu pedi para vocês guardar. O ser discípulo de Jesus. Significa ser seguidores daquele que se colocou nesse lugar da cruz, né? Se colocou ao lado dos empobrecidos, se colocou então, né, junto com aqueles que são postos para fora. É isso. Então aqui o Evangelho nos coloca entre, eu ia falar entre a cruz e a espada, não vai caber aqui não. O Evangelho nos coloca num lugar de decisão, né? A gente pode ser pessoas muito religiosas, né? Católicos muito bons, muito fervorosos, isso é bom, né? Mas o que o Evangelho diz para a gente é algo mais hoje. Se trata de seguir Jesus, é mais do que ser uma pessoa muito religiosa e religiosamente muito fervoroso. É seguir o Senhor Jesus, que nos propõe posicionamentos claros, né? E que dizem respeito à autenticidade da nossa fé. Hoje, infelizmente, nós temos igrejas em que é proibido falar de pobre, de pobreza. Isso é um índice da nossa autenticidade. Se a gente abandonar os pobres, e se a gente não assumir, né, a causa dos que sofrem, nós vamos trair o Evangelho, que é colocado aqui sobre esta mesa como nossa regra de vida. Aqui. Repito, não se trata de ter ou não ter coisas. Vocês podem continuar comprando as roupas de vocês, vocês podem continuar comprando o carro do ano, alugando o apartamento desejado e sonhado não sei aonde. Não é nada disso. A questão é como você se posiciona. É onde você está, de que lado, né? E aí Deus, que quer fazer justiça a esses que são sempre postos para fora, sempre injuriados e desprezados, Ele nos chama a seguir seu Filho, que assim fez. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho é incômodo. É incômodo o Evangelho. Não pensem que a gente veio aqui escutar essa palavra para sair daqui ileso ou, né, com um sentimento agradável. Às vezes a gente vai vir aqui, a gente vai escutar muita coisa difícil, coisa até que a gente não quer e não concorda. Mas o segredo está em deixar essa palavra que é para nós, palavra de salvação, entrar e mexer com as nossas estruturas. Deixar o Espírito Santo que acenda em nós, aqui dentro, essas 7 velas, não ali, mas aqui, para que ilumine todos os campos da nossa vida e nos ajude a perceber, né, que caminho é que nós seguimos, a quem, né, nós seguimos. Por fim, eu quero me dirigir à família, né, que hoje celebra a partida de seu pai querido, de seu esposo querido, e dizer para vocês que aqui, lembrando as bem-aventuranças, a igreja no passado chamava os nossos mortos de bem-aventurados. Um bem-aventurado que partiu para a casa do Pai, né? E que passou pela morte, a morte que nos despoja diante de Deus e nos coloca diante de Deus como esses necessitados em sentido absoluto, das palavras do Evangelho, pobres diante de Deus, como aqueles que precisam de Deus. E Deus acolhe e ama a esses, né? Então, junto com vocês, a gente vai colocar a vida ao seu sobre o altar, agradecer pela vida dele, por tudo que ele significou para vocês e pedir a Deus por vocês, para que vocês sejam fortalecidos na graça, no amor e na esperança cristãs. Amém.